Fala galera, forte abraço, muito obrigado por você retornar ao meu canal. Você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like esperto. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e também assinale o sininho de notificação para você ser informado toda vez que houver uma nova postagem aqui, uma novidade, você vai ser avisado. E é claro, curta o restante do nosso conteúdo. E mais uma edição deste Comentário Sem Freio, porque tem muito ante aí que tá chiando. O fato de que o Flamengo tá gastando muito em 2019. Tem gente preocupada com a saúde financeira do Flamengo. Será que o Flamengo abandonou a política de responsabilidade financeira? O Flamengo está novamente se endividando. E o pior é que tem jornalista questionando a licitude do dinheiro gasto pelo Flamengo. De onde vem tanto dinheiro para o Flamengo gastar? Então toda vez que um ante questionar, ou você vira alguma coisa nesse sentido, pode mandar o link deste vídeo, porque eu vou explicar detalhadamente. Bom, primeiro que o Flamengo já começou o ano com um orçamento previsto de 100 milhões de reais para contratações ao longo de 2019. E este valor não foi ao acaso. Na verdade, o Flamengo está se respaldando no valor da venda de Lucas Paquetá, entre outros jogadores, na temporada passada. O jogador foi negociado ao Milan por 35 milhões de euros. O Flamengo, detentor de 70% dos direitos econômicos, ficou, portanto, com esta fração. Ou seja, um pouco menos de 25 milhões de euros. No câmbio atual, um pouco mais de 100 milhões de reais. Daí, portanto, a correlação da venda de jogadores justamente para a reposição de atletas para que o Flamengo não fique defasado tecnicamente. E justamente por isso o Flamengo pôde, em janeiro, contratar De Arrascaeta, Bruno Henrique e Rodrigo Caio. Lembrando que Gabigol veio sem ônus. O Flamengo apenas arca com os salários do atleta. Ele continua sendo jogador da Inter de Milão. E vamos então às atuais situações. Neste meio de temporada, o Flamengo voltou ao mercado, gastou algo em torno de 1 milhão de euros para a liberação de Pablo Mari, zagueiro espanhol que estava vinculado ao Manchester City da Inglaterra, e desembolsou nada menos que 9 milhões e 400 mil reais para ter o volante Gerson, de 22 anos, revelado pelo Fluminense e que estava no Roma, da Itália, chegando ao montante de 160 milhões de reais na obtenção de reforços na atual temporada. É claro, extrapolando o orçamento inicial, definido pela administração passada do Eduardo Bandeira de Melo e aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube. Mas mesmo isso não é sintoma de qualquer tipo de irregularidade ou de irresponsabilidade. Até porque o Flamengo também teve receita extraordinária este ano com a venda de atletas. Vou citar apenas dois: o atacante Henrique Dourado, negociado ao futebol chinês, e mais recentemente Jean Lucas, volante revelado pelo clube, que havia sido emprestado ao Santos e que foi negociado em definitivo com o Lyon da França por 8 milhões de euros. O Flamengo ficou com 6 milhões 640 mil. Juntando, é claro, transportando isso para o real e juntando as duas negociações, a negociação do Henrique Dourado foi em dólares. E já chegamos a um montante de quase 50 milhões de reais. Os outros 10 milhões restantes o Flamengo pode compensar agora com a administração do Maracanã, que também não estava prevista no orçamento definido no ano passado. O Flamengo, juntamente com o Fluminense, agora é concessionário do Maracanã, e além da receita advinda com a bilheteria, ambos os clubes também podem lucrar com a venda de comida e bebida, produtos licenciados e também o repasse do estádio para shows, espetáculos e grandes eventos, conforme aconteceu na Copa América. A dupla Fla-Flu, cada um levou 1 milhão e 700 mil reais somente para permitir que o estádio fosse utilizado ao longo da competição vencida pela seleção brasileira. Então o Flamengo agora também tem essa receita. Estima-se que o Flamengo, administrando o Maracanã, possa lucrar algo em torno de 20 milhões a mais do que lucrou no ano passado apenas com bilheteria, o que inclusive ultrapassaria esta circunstância, esse desequilíbrio de 160 milhões de reais em contratações, em detrimento aos 100 milhões antes previstos e definidos no orçamento do clube. E tem outras circunstâncias também em que o Flamengo terá um aporte financeiro maior.
há outros jogadores do elenco que podem ser negociados. Renier, jogador das categorias de base, apenas 17 anos, ele vem sendo sondado constantemente pelos grandes clubes da Europa. Além disso, o Flamengo vem aumentando várias de suas outras fontes de receitas. A gente lembra que o Flamengo tem o melhor acordo de fornecimento de material esportivo das Américas. São 35 milhões de reais por ano desde o ano passado da Adidas. Eram 25 milhões entre 2013 e 2017. Agora, nos últimos 5 anos, nos 10 previstos em contrato, houve um upgrade para 35 milhões. Além disso, o Flamengo ganhou mais cerca de 3 milhões de reais no ano passado por ter terminado como segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Existe uma cláusula de desempenho e também ter se classificado para a Libertadores da América deste ano. Por exemplo, caso de rebaixamento, o valor seria menor, né? Como o Flamengo, ao contrário de outros clubes que a gente conhece, jamais foi rebaixado, então a previsão é de que somente aumente este valor. E além disso, o Flamengo também tem um percentual pequeno, coisa de 4% em torno da venda das camisas, o que daria em torno de R$10, são R$250 uma camisa oficial do Flamengo. Só no ano passado o Flamengo vendeu 2.400.000 uniformes. Se a gente levar a cabo essa relação, foram 25 milhões de reais de repasse por royalties da Adidas ao Flamengo, além dos 35 que a Adidas já paga ao Flamengo. Com relação ao sócio torcedor, que só aumenta, no ano passado ficou entre 36 e 37 milhões a arrecadação com o sócio torcedor, que já ultrapassou os 100 mil. E a tendência é de que isso aumente, porque o Flamengo trazendo grandes jogadores, o torcedor fica animado e começa também a aderir a este programa de sócio torcedor. E a diretoria acredita que este ano consiga fechar com 44 milhões de receita advinda somente nesta circunstância. TV, o Flamengo no ano passado recebeu 220 milhões de reais, além dos 170 milhões que já estão previstos com relação a luvas anuais. A partir deste ano de 2019, o Flamengo que assinou um novo contrato até 2024, o Flamengo ainda pode receber mais dinheiro com relação à sua participação e seu desempenho no Campeonato Brasileiro, com relação às partidas que forem televisionadas pela Globo e também pelo pay-per-view, né? Nos canais por assinatura, Premier, o Flamengo também recebe um percentual. E esse percentual começa a ficar cada vez maior, porque o torcedor, tendo interesse, querendo ver os jogos, começa a adquirir também cada vez mais as partidas. Este ano já tivemos números absurdos com relação à audiência na TV aberta, e o que deve ainda fazer com que a TV fique cada vez mais entusiasmada em manter o Flamengo como seu principal produto, né? Teve um camarada meu, botafoguense, que até falou: poxa, eu só vi até agora um jogo do Botafogo no domingo, só passa jogo do Flamengo. E eu respondi: cara, vocês não vão nem pro estádio, né? Aí também não dão audiência na televisão. Aí que é o quê? Que a emissora vá à falência botando o jogo de Botafogo? Lógico que tem que botar os jogos de maior apelo, e os jogos de maior apelo são do Flamengo. O Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro, e esta frase, este ditado, já é antigo. Então existe também esta circunstância. Outra, Flamengo recentemente acertou também o retorno de um patrocinador master, previsão de 15 milhões de reais ao uniforme do Flamengo. É claro, não chega a ser comparado a outros parceiros, né, a outros patrocinadores, né, em clubes no Brasil, uma coisa acima do normal. De qualquer forma, o Flamengo também tem outras parcerias. Estima-se, no ano passado foram 90 milhões. E a expectativa para 2019 são de 110 milhões de reais para patrocínios e também licenciamento de produtos. O Flamengo, portanto, vai aumentando cada vez mais a sua receita. E agora vamos às despesas. Muita gente preocupada com a dívida do Flamengo, que na última receita, né, no último balanço divulgado no ano passado, ficou em 455 milhões de reais. 5 milhões a mais do que no balanço de 2017, 450 milhões. É um motivo de preocupação? Não.
a dívida já está equilibrada. Hoje, o Flamengo não tem tanta necessidade assim de se preocupar com o pagamento de dívidas, mas sim em equacioná-las. E eu vou explicar por quê. Boa parte dessa dívida do Flamengo, dos 455 milhões que hoje o Flamengo tem de dívida bruta, 312 milhões são dívidas fiscais, ou seja, dívidas que o Flamengo tem com o governo federal. Durante a gestão de Eduardo Bandeira de Mello, o Flamengo ingressou no Profut, que é um programa para equalizar as dívidas de grandes empresas e não somente clubes de futebol, né? Mas no Profut, no caso, especialmente clubes de futebol. O Flamengo paga parcelas de R$1 milhão ao longo de 20 anos para equalizar toda essa dívida. Ou seja, é uma dívida que está controlada, basta que o Flamengo pague em dívida suas parcelas. A rigor, dívidas chamadas de curto prazo, ou seja, que o Flamengo tem que arcar pelo menos nos próximos 2, 3 anos, são, efetuando-se essa diferença, né, essa subtração de 455 por 312, teremos, portanto, 143 milhões de reais, portanto. Dessa situação, né, foi a dívida revelada no orçamento de 2018, entram também negociações de jogadores, até porque o Flamengo, como qualquer clube do mundo, paga parceladamente grandes quantias. A gente lembra, Vitinho foi comprado por 10 milhões de euros, o que à época deu 42, 43 milhões de reais. Isso entrou como dívida no exercício contábil do ano passado. Então a gente pode presumir que o Flamengo ingressou em 2009 com dívidas de curto prazo de menos de 100 milhões de reais. O que é perfeitamente administrável, já que, conforme eu expliquei anteriormente, o Flamengo tem mais de 500 milhões de receita. Nos últimos 5 anos, o Flamengo conseguiu um superávit superior a R$500 milhão e vem mantendo essa média. No ano passado, foram 142 milhões de superávit. Você, subtraindo a receita pela despesa, sobraram 142 milhões de reais. Lógico, nem tudo isso é utilizado somente para obtenção de reforços. O Flamengo, por exemplo, tem a sua dívida corrente, por exemplo, a folha salarial. Eu vou entrar nisso também, já que o Flamengo ampliou esse gasto. Entraram alguns jogadores, a gente lembra o próprio Gabigol, que eu já citei, que embora não tenha custado dinheiro, né, para que o Flamengo conseguisse a sua liberação, o Flamengo arca integralmente com o seu salário de R$1.300.000. Recentemente, Rafinha também foi contratado a custo zero, mas com salário de 800 mil. No início do ano, o Flamengo se desfez de alguns jogadores que tinham um salário elevado. Caso do Marlos Moreno, 550 mil. Caso do Giovânio, 630 mil. Então o Flamengo também deu uma desafogada. Claro que esses jogadores, em sendo contratados, o Flamengo dá uma inflada na sua folha salarial. Estima-se que o Flamengo vai gastar este ano em torno de 208 milhões com a folha do futebol. Também trouxe jogadores de fora, trouxe o técnico Jorge Jesus e sua comissão fixa. Isso tudo, é claro, onera ainda mais a folha salarial. Mesmo assim, o Flamengo ainda está em uma condição amplamente favorável. Então, repito, se um colega seu que torça para outro clube, ou se você presenciar algum jornalista questionando o fato de que o Flamengo pode estar se endividando novamente, é só você mandar o link deste vídeo e tudo que eu estou dizendo, ele pode comprovar ou no próprio site do Flamengo, que disponibiliza o balanço contábil a cada 3 meses, a cada trimestre, ou então tudo que eu estou falando foi fartamente divulgado pela imprensa. Não tem nenhum mistério. O Flamengo, portanto, tem saúde financeira e o Flamengo tem suas contas perfeitamente lícitas. Tanto é que a atual administração, desde que tomou posse, tem feito uma verdadeira varredura em todas as negociações, em todos os contratos que foram firmados pela gestão anterior do Eduardo Bandeira de Mello. E até agora não encontraram uma irregularidade sequer. Lembrando que o Flamengo tem suas contas auditadas anualmente por uma das 4 maiores empresas de auditoria internacionais. E também tem a consultoria e a assessoria também de um grande escritório no exterior que presta serviço para grandes empresas.
holdings no cenário internacional, justamente para que mantenha esta imagem de credibilidade que foi construída a muito custo, mas que tem sido mantida. Ou seja, Flamengo, depois de um período em que apertou o cinto, austeridade financeira, para pagar as suas contas, colocar suas dívidas em dia e conseguir fazer um balanço comercial superavitário, agora pode enfim se lançar ao mercado e gastar muito. A galera pode não gostar disso, pode ficar com medo, né, de Flamengo começar a se tornar um Bayern de Munique no futebol brasileiro, mas que os outros clubes façam o mesmo, né, que se estruturem financeiramente, que tenham uma administração segura, consciente e responsável e podem, quem sabe, chegar a um patamar parecido com o do Flamengo. Valeu, galera! Não esqueça de deixar o seu like aqui na descrição do vídeo e também você que chegou, gostou, inscreva-se no canal. Valeu? Agora, já falei demais. Dá licença que agora eu vou descansar.